Oi, vamos falar do quê? Vamos falar do sistema solar. Que legal! Parece que o nosso planeta Terra fica no sistema solar, né? Sim, nós moramos na Terra, que fica no sistema solar. E hoje vamos ver como ele funciona. Mas antes, deixa seu like e se inscreva no canal. Olá, alunos da Rede Municipal. Mais uma vez aqui o professor Renato. Vamos lá para mais uma aula do 9º ano, tá? Para iniciar, vamos começar com a correção da atividade anterior e aí depois a gente inicia a aula de hoje, tá? Então, na aula anterior, né, a gente foi trabalhado com a professora Juliana conceitos de genética, né? E primeira pergunta fazia uma pergunta referente ao conceito de genética e hereditariedade, se eram as mesmas coisas, né? E aí ela falou com vocês, né, disse que não era a mesma coisa. Eles trabalham, são instrumentos de estudo da ciência que trabalham com características do indivíduo. Eles têm essa relação, mas não possuem o mesmo significado. Então, seria a letra B. Uma outra questão foi sobre assinale a alternativa incorreta referente aos genes. Segundo o conceito de genes, né, a de genética, apenas a espécie humana possui genes. Essa seria a resposta correta, tá? Então, A1 e A3, e as demais estão no gabarito aqui. A primeira perguntava quem era o pai da genética, né, que trabalhou com genética, que foi Mendel. A quarta era sobre afirmativas e a quinta pedia para você fazer uma comparação, né, das estruturas do DNA e do RNA, e vocês iam fazer essas colocações da questão estrutural da molécula de DNA e da molécula de RNA, tá? E nossa aula de hoje, vamos falar sobre o quê? Sobre o sistema solar e seus constituintes, né? E aí eu coloquei uma imagem bem bonita e colorida para a gente ver os planetas, né? Como eles são organizados ao redor do Sol, tá? Mas sempre existiu esse planeta solar, né? Como surgiu e como foi essa ideia, né? A gente tem lá na Grécia Antiga, dos filósofos, né? Muitos diziam que a Terra era o centro do universo, né? Tudo girava ao redor da Terra, né? Que era conhecido como teoria do geocentrismo. Por muito tempo, né? Até pela própria Igreja Católica também teve influência na definição que a Terra era o centro do universo. E aí veio Galileu Galilei, juntamente com Copérnico, e aí propuseram um outro modelo, né? E aí, nesse outro modelo, o Sol era o centro do universo, que aí era o sistema, né? A teoria do heliocentrismo, onde o Sol, né, ele domina, é o astro principal desse sistema e ele está ali no centro. E hoje a gente vai trabalhar sobre esse sistema solar e sobre sua importância, né? Quem faz parte desse sistema solar, tá? Então, as perguntas que iniciamos, né? Quais são os principais objetos encontrados no sistema solar? O que é que tem no sistema solar? Só tem o Sol e os planetas, né? Onde o Sol se localiza e pode existir vida fora da Terra? Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos ver se até o final da aula a gente consegue responder ou essas perguntas vão ficar para vocês refletirem, tá? Então, como surge, né? O surgimento do sistema solar é na faixa de 4,6 milhões de anos de seu surgimento, né? E aí a gente tem dois grandes cientistas que trabalharam nisso, né, nessas explicações, que foi Descartes e Kant, tá? Descartes falava da forma que o Sol, né, que é a origem do planeta Terra, do sistema solar, do sistema solar, era uma formação nebulosa com grandes quantidades de hélio, hidrogênio e plasma. Então, havia uma grande concentração de elemento químico hélio, hidrogênio e plasma. Já Kant falava dessa rotação, né, da rotação nebulosa que formou esse sistema solar. Devido aos movimentos em torno de si mesmo, devido a essa grande quantidade de hélio, hidrogênio e plasma, fazia com que esse movimento fosse em torno de si mesmo. Então, aí foram consideradas, né, questões, condições físicas e químicas relacionadas à composição, né, do Sol, que era composto, e aí que possibilitaram, né, o Sol no centro do universo. Devido a essas propriedades desses materiais, né, a massa do Sol ela ocupa a maior parte do sistema solar. Então, 98% da massa do sistema solar está toda concentrada no Sol.
Então, posições dos corpos de acordo com as suas densidades. Então, os planetas, os objetos, os corpos que estão à sua volta, eles serão organizados de acordo com suas densidades, tá? Então, os mais densos vão estar mais próximos do Sol. Os menos densos vão estar um pouco mais afastados, tá? E aí vem a pergunta: quantos planetas existem no Sistema Solar? Tá? Quem sabe responde nos comentários, tá? Coloca aí nos comentários a resposta, para ver se sabe. E aí quem não sabe, aprender agora, tá? Então, o Sistema Solar, ele é composto por o Sol, né? O astro principal, os planetas, que são divididos em 2 grupos, planetas rochosos e gasosos. E aí eu tenho os planetas anões e os cometas e asteroides, tá? E aí outros corpos celestes que também vão fazer parte desse sistema solar. Mas a gente vai focar nesses que eu coloquei aí. Então, o Sol é a estrela mais próxima da Terra, né? As estrelas, e o que são as estrelas, né? Segundo os astrônomos, né? Segundo os institutos que trabalham com isso, definem que as estrelas são corpos astronômicos que emitem luz. Ou seja, o Sol é uma estrela porque ele tem luz, né? Ele emite luz. Então, esse Sol lindo aí lá no mar, né? Que no momento a gente tem que ficar em casa, não pode ver mais assim um Sol tão belo como esse, mas a gente pode olhar para a porta da nossa casa, olhar para o céu e contemplar o Sol, né? Esses dias a gente tem tido uns dias nublados, mas o Sol sempre está ali. Então, nunca se esqueça de parar um pouco e olhar o quão belo é esse astro que está todos os dias nos iluminando, né? E aí, esse Sol, ele ocorre devido ao quê? A um fenômeno de fusão. Devido a vários elementos químicos presentes nele, né? Por um processo de fusão, ele é formado, né? Então, há grandes temperaturas, o Sol tem grandes temperaturas, e aí tem várias fotos da crosta do Sol, mas ninguém ainda, o homem não consegue chegar lá devido às suas altas temperaturas, né? E aí a gente sente que a gente está um pouco afastado dele, né? Alguns quilômetros, mais de milhões de quilômetros afastados dele, e a gente sente esse calor. Então, os planetas rochosos, ou interiores, como também é chamado, né? Quem tem o livro de ciência, o 9º ano, os capítulos 4, ele fala sobre isso, tá? Então, é só olhar no seu livro e também tem esse conteúdo quanto suporte, tá? Então, a gente tem, como eu disse, a gente divide os planetas em rochosos e gasosos. O Sistema Solar é composto por 8 planetas. 4 são rochosos e 4 são gasosos, tá? Os planetas rochosos, acabei de falar, são 4: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são constituídos, na sua maioria, por rochas, por isso planetas rochosos, ferro, metais pesados e possuem maior densidade. Então, por isso que eu disse, os mais densos vão estar mais próximos do Sol, devido às suas características. Então, de cara, a gente já sabe que quem são os planetas mais próximos do Sol? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? Vamos trabalhar com cada um deles. Vamos conhecer algumas características desses 4 planetas, tá? Então, Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar. Está lá juntinho do Sol. É o planeta mais próximo do Sol. É o menor do Sistema Solar. Então, veja, ele é o mais próximo, mas ele é o menor. Ele não apresenta atmosfera, ou seja, apenas uma camada fina de gases, mas não tem atmosfera própria. E seu período de translação é 88 dias. O que é esse período de rotação, de translação? Né? É aquele movimento que o planeta faz em torno do Sol. Tá? Então, esse período de Mercúrio dura 88 dias. Vamos para Vênus, né? Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol, né? E dizem-se que ele é o gêmeo da Terra devido às suas características. A massa dele equivale a 82% da massa da Terra. A atmosfera dentro é formada por gás carbônico, tá? O CO2 que tem aí é o gás carbônico. Então, sua atmosfera é formada basicamente, né, densa, ou seja, pesada, formada por CO2. E o seu processo, seu período de translação, né, ele é de 224,7 dias. Então, veja, até o processo de translação dele é muito parecido com a Terra.
A Terra, né? O nosso planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. Sua atmosfera é composta por nitrogênio, oxigênio e outros gases, tá? Então, 70%, 78% da nossa atmosfera terrestre ela é formada por nitrogênio. E os outros 21% por O2, ou seja, oxigênio. E 1% é a combinação de outros gases que estão lá presentes. Apresenta água nos 3 estados físicos da matéria, né? Então, eu tenho água no estado sólido, líquido e gasoso. Então, no planeta Terra, eu tenho nesses 3 estados. Os movimentos, é o único planeta que tem movimentos de movimentação tectônica, ou seja, tem movimentação de placas tectônicas, né? As placas, elas se movem. A translação é de aproximadamente 365,26 dias. E a Terra tem um satélite natural, que é a Lua. Então, veja, essas características da Terra, ela possibilita a vida humana nela, devido a ela ter a água nesses estados físicos, a sua atmosfera, a sua Lua e o Sol chegar até ele também, tá? Ser um ser iluminado pelo Sol também possibilita isso, né? Basta a gente olhar para as características do planeta Terra, né? A superfície da Terra, por exemplo, a composição de água que a gente tem, a grande quantidade de água que a gente tem no planeta Terra. E o quarto planeta rochoso é o planeta Marte, tá? Ou planeta vermelho, como ela é conhecido devido a essa sua cor, né? Ele possui o clima mais parecido com a Terra, né? Até falam-se que talvez antes que algum dia existiu vida em Marte, né? Devido a essas características que tem, né, de ter, estudos mostram de já ter aparecido água lá e hoje ser seco, né, o planeta, devido a essas características que o planeta tem, né, é um planeta que tem 2 satélites, que é o Deimos e o Phobos, né, são os dois, o Deimos e o Phobos. São os satélites que estão ao redor de Marte. Seu processo de translação é de 687 dias, tá? E aí é o último planeta rochoso que a gente tem dos 4. Então, planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eita, e agora a gente vai para os planetas gasosos. Planetas rochosos, né? E aí uma característica da cor vermelha de Marte é devido à presença de óxido de ferro. Ferrugem, tá? Então, a presença de ferrugem, de óxido de ferro em Marte, né? Dá essa cor avermelhada a ele. Por isso que ele também é chamado de planeta vermelho. Aí os planetas gasosos ou exteriores, né? Planetas rochosos, a gente viu que eram os planetas formados por rochas mais próximos do Sol, consequentemente os mais densos. Os outros 4 planetas do Sistema Solar, eles são planetas gasosos, ou seja, eles são formados por gases. São os 4 planetas mais distantes do Sol, né? Quem são eles? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? São caracterizados por serem formados exclusivamente, na sua maioria, por gases, como hélio e oxigênio. Então, a presença do gás hélio e de hidrogênio dão essas características aos planetas. Eles são os menos densos. Por que eles são os menos densos? Porque eles são formados por gases, tá? Gases não são tão densos como as rochas, tá? E são os mais afastados do Sol. Então, o primeiro planeta gasoso que a gente tem é Júpiter, tá? É o gigante gasoso. É o maior planeta do Sistema Solar, tá? Ele tem uma maior velocidade de rotação. A aparência apresenta tons avermelhados, laranjas e marrom e amarelo. Então, esses tons de Júpiter, né? Ele tem de 11,86 anos, né? E apresenta sistema de anéis, né? A gente vai ver que tem um planeta que a gente consegue ver os seus anéis, mas Júpiter apresenta, né, uns sistemas de anéis à sua volta, tá? Então Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. O segundo planeta, né, e segundo maior planeta é Saturno, tá? Ele também é composto em sua maioria por hélio e hidrogênio e pedaços de gelo sujo que variando em tamanho, tá? Então, a composição de Saturno
gases como hélio, né, e hidrogênio, e pedaços de gelo com impurezas, tá? Esses gelos sujos são com impurezas que tem. Ele tem um satélite conhecido como Titã, né? O seu processo de translação ele é de 29,46 anos. Então, Saturno, segundo planeta gasoso, né? É o segundo maior planeta do Sistema Solar, ele só perde para que é o maior, né? E tem essas características. Aí vamos para Urano, tá? Urano é o planeta verde azulado. Quando a gente olha para a cor dele assim, essa representação da imagem, né? É uma atmosfera que também é composta, que nesse caso de Urano, a atmosfera de Urano, ela é formada basicamente por gás hidrogênio, hélio e metano, gás metano. Seu núcleo há uma rocha de gelo, então também são planetas gelados, né? Algumas pessoas classificam como planetas gelados devido à presença de gelo, né? Possui 27 satélites naturais e o seu processo de translação é de 84 anos. E o último planeta, né, do Sistema Solar é Netuno, planeta mais recém-descoberto, né? Possui características semelhantes a Urano, ou seja, a sua atmosfera, a sua composição e a presença de gelo. Acredita-se que seu interior, né, como eu disse, seja semelhante ao de Urano, devido à presença de gelo e sua cor. Ele tem sistema de anéis também, né? 13 satélites. Ele tem o mais conhecido, é o Tritão, e a translação dele é de 164,8 anos. Então, vejam, o último planeta do Sistema Solar é Netuno. E aí, a gente viu que o Sistema Solar é formado por 8 planetas, né? 4 planetas gasosos e 4 planetas rochosos. Vamos lá revisando. Planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os 4 planetas rochosos. Planetas gasosos, a gente tem o quê? Júpiter, né? Saturno, Urano e Netuno. Então, são os 4 planetas que a gente tem gasosos. E aí a gente vai conhecer agora os planetas anões, né? Pelo próprio nome, quando a gente pensa em anão, vai ser o quê? Planetas pequenos, tá? Tem-se, pelo menos, né, 2 características comuns aos planetas, para eles serem planetas anões. Eles estão em órbita ao redor do Sol, né? E eles são aproximadamente esféricos. Então, é uma das características para ser definido como planeta, tá? É ter órbita, ter atmosfera, ter um astro, né, uma estrela, satélites e o esférico, tá? É uma característica de todos os planetas, eles são esféricos. Por isso que todas essas imagens que eu coloquei, a gente vê os planetas em formato esféricos. Os planetas anões não são diferentes, tá? E aí a gente vai ver aqui 5 planetas anões, tá? O primeiro, né, é Plutão. E Plutão já foi planeta, tá? Tem uma banda que participou de um reality há um tempo atrás, que o nome da banda era Plutão Já Foi Planeta. E, de fato, Plutão já foi planeta. Até 2016, né, quando ele foi descaracterizado, né, ele deixou de ser planeta e passou a ser planeta não, devido às suas características. E aí ele tinha características semelhantes a planeta e depois, com os estudos, né, comprovaram que ele não tinha todas as características para ser um planeta. Tá? Então, Plutão é um planeta não, é o mais recente deles. A gente tem aí o Makemake, né? É outro planeta não. A gente tem mais outros 3 planetas, Auema, Íris e Ceres. São os 3 planetas, né, anões dentre os 5. Então, Plutão, Makemake, Aume, Íris e Ceres, tá? Então, os planetas anões. E aí a gente também tem no Sistema Solar os astros do Sistema Solar, que são os asteroides, os cometas e os meteoros. Os asteroides são pedaços, né, que ficam ali, é uma pedra espacial. Os cometas, é uma bola de gelo, tá? Os cometas são uma bola de gelo. E os meteoros, também conhecidos como estrelas cadentes, né? Estrelas cadentes que a gente vê aquelas luzes. Então,
Os cometas e os meteoros têm efeitos luminosos, né? Os asteroides é uma pedra que também faz parte dos astros do Sistema Solar. Curiosidades, né, do Sistema Solar é que um dia em Vênus é maior do que um ano na Terra, tá? Então, um dia em Vênus é maior do que um ano na Terra. Então, quanto tempo não dura um dia em Vênus, tá? Júpiter possui mais de 60 satélites naturais de pequenas dimensões. E Saturno possui cerca de 60 luas, tá? Então, Saturno possui cerca de 60 luas. E para finalizar, né, a gente vai aí para uma revisão de como é organizado esses planetas ao entorno do Sol. Então, o Sistema Solar é formado por quem? Seu astro principal, o Sol. Aí vem o primeiro planeta, que é... Quem é que lembra? O primeiro planeta é Mercúrio. Aí vem o segundo planeta. Quem é o segundo planeta? Quem falou Vênus, acertou. Vênus. Terceiro planeta, a Terra. O quarto planeta, Marte, né? Vou a Marte. Então, Marte é o quarto planeta. Então, finalizamos os 4 planetas rochosos. Vamos para os planetas gasosos. Os planetas gasosos, o primeiro e o maior de todos, o gigante, é Júpiter. Depois de Júpiter, eu venho aquele que vai apresentar um belo anel que a gente consegue observar, que aí é Saturno. Depois vem Urano e, por último, Netuno. Então, todos esses aí são os principais, né, que fazem parte do Sistema Solar. Então, o Sol, seus 8 planetas, os asteroides, os meteoros e os cometas. Todos esses fazem parte do Sistema Solar. E por hoje, né, a nossa aula ela fica por aqui. Eu agradeço a todos por mais um encontro, né, mais uma tarde, sexta-feira, finalizando essa semana de aulas, né? E aí, na próxima semana, a gente tem um encontro marcado. Aguardo todos vocês. A atividade vocês irão receber nos grupos da escola, tá bom? Obrigado e boa tarde. Olá, meus amiguinhos! Hoje vamos falar de uma coisa muito legal, do universo. Oi, vamos falar do quê? Vamos falar do Sistema Solar. Que legal! Parece que o nosso planeta Terra fica no Sistema Solar, né? Sim, nós moramos na Terra, que fica no Sistema Solar. E hoje vamos ver como ele funciona. Mas antes, deixa seu like